Olha os efeitos aí, ó. Aí, ó. Se liga aí atrás aí, ó. Voltando aqui, ó. Nosso interesse. Agora vamos para a palavra absolutismo, né? Tentar explorar um pouco essa palavra absolutismo, e depois talvez na próxima uma terceira palavra aí. E aí capturando mais ou menos o que a gente tem aí no vocabulário científico, aí desse, entre aspas, ciência política, né? Então vamos aqui, o que tem aqui no livro? Absolutismo, forma de governo em que os governantes assumem poder absoluto ou total em virtude de atributos pessoais da autoridade ou natureza das leis que interpretam ou aplicam de autoridade. O socialismo basicamente é o retorno a esse absolutismo, o Estado absoluto, onde o Estado ganha poderes de rei e o governante, mesmo que ele seja um presidente, ele também, as coisas funcionam em volta dele, não, pelo menos em volta do partido, sabe? Então se engana muito aquele que acha que o socialismo traria alguma espécie de liberdade, assim, sabe? Que nunca foi constatado, né? Nunca se verificou na prática, muito pelo contrário. Religiosa do reconhecimento de algumas formas de necessidade ou razões semelhantes. Na verdade, o que antigamente a gente tinha no absolutismo pertencente aí na verdade, o socialismo aprendeu com o absolutismo, aquele absolutismo mesmo característico da descendência familiar, né? Da linhagem, aquelas coisas todas de sangue e tal, se apoiava na Igreja Católica, por isso que existe a teologia da libertação e tudo, para fazer digamos, uma espécie de absolutismo montado, ou fake, ou mesmo sintético, ou uma coisa do tipo, né? Inspirado em Marx e na ideia de Marx, né? De ocupar todos os lugares, todos os setores, e através de criar uma espécie de absolutismo estatal, sabe? Onde uma cúpula, uma certa cúpula, uma corja, um grupo de pessoas domina e aí o presidente seria uma espécie de porta-voz desse sistema, né? Que não é nada novo, mas que funciona como se fosse novo, uma coisa assim, a fim de manter uma forma absoluta de governo, aí que eu havia dito, o próprio Leviatã, né? Os governantes precisam rejeitar toda e qualquer limitação externa a seus poderes, tais como costumes, precedentes, interpretações diferentes das leis, por exemplo, através de revisão judicial, uma constituição autônoma que paire acima das leis do governante ou pretensões de outras organizações sociais, por exemplo, igrejas, sindicatos, para possuir graus de poder em suas esferas próprias. Então, a fim de manter, mais uma vez, uma forma absolutista de governo, os governantes, seja no modelo antigo e seja no modelo agora socialista, precisam rejeitar toda e qualquer limitação externa a seus poderes, tais como costumes, rejeitar, por isso ser contra os conservadores, precedentes, interpretações diferentes das leis, ou seja, o que vale é o que o autoritário diz, o que o novo rei, agora o rei socialista, diz, é o que o autocrata diz, né? Ao que o absolutista diz. Interpretações vezes, por exemplo, através da revisão judicial, uma constituição autônoma que paire acima das leis do governante ou pretensões de outras organizações sociais. Ou seja, ele tem que rejeitar tudo isso, ele tem que rejeitar a própria Constituição que tente ou paire acima das leis do governante ou de outras organizações, por exemplo, igrejas e sindicatos, ou seja, ele continua acima desses, né?
para possuir graus de poder em suas esferas próprias. Aí aqui estados totalitários e teocracia são ambas formas de governo absoluto. Só que no sistema socialista você faz um pacto, uma união. Em outras palavras seria assim: o teocracia ou igreja, ou você atende o que eu, autocrata, ou você atende o que eu, absolutista, digo, ou eu acabo com você. Então você vai ter que comer na minha mão, né? É uma maneira, né, de fazer e de exercer um totalitarismo, sabe? Para você ver o quão cruel pode ser a escolha do socialista aqui, sempre camuflado com verniz da democracia, né? Ao invés, no passado, você tinha a consolidação do absolutismo, e eu acompanhando algum detalhe da internet aqui, junto com o surgimento do Estado Nacional Moderno, ao invés do Estado Nacional Moderno seria com o surgimento do socialismo, não o surgimento, mas a aplicação do socialismo. E aí o presidente seria, e não mais o monarca, seria o, entre aspas, rei absoluto do Estado, né, e do governo. Então, ele ditaria tudo, né? As ações, teria poder sobre as ações do governo, sabe? Só que a ideia é bem copiada, né, cara? Não tem nada de novo. Enquanto o monarca antigo ele vivia para atender a demanda da nobreza feudal, burguesia, etc. O monarca agora, o camarada, né, um substituir para camarada, ele diz ter o poder para resolver os problemas da plebe, mas na verdade ele só resolve os problemas atende aos interesses da própria corja, né? Ou seja, da nova corja agora, da burocracia, agora vinda da plebe, né? Uma vez que se vem da plebe, mas se atinge um certo poder, ou se atinge, digamos, os bastidores aí do novo monarca, né? Novo presidente socialista, e o sujeito sai da condição de plebeu e passa a fazer parte da nobreza, né? E assim, então uma nobreza, né? Antes a nobreza vinha dos proprietários de terra, etc., de linhagem familiar, agora ela vem da própria plebe, mas não deixa de ser nobreza, né? E não deixa de consumir tanto ou até mais, muito mais do que a própria burguesia na época do mercantilismo. Então você tem aí o poder absoluto nas mãos do autocrata, né? Então, do camarada. Mas é assim, antes o rei era conhecido como Rei Sol, né? Hoje em dia o rei é conhecido como Rei Ladrão, como Rei Bandido, o Rei Corrupto, o Rei Ladrão, o Rei de 9 dedos. Né? Então fica claro que agora, diferente de outros tempos, né? Esse Rei Sol que falou que, atribuindo aí a frase do Estado sou eu, o Estado sou eu agora, o Estado sou eu, atribuído a Luís, né? Luís XIV, o rei da França. Agora o Estado é o próprio socialismo, né? O socialismo é o Estado, né? E o camarada é o representante do Estado, né? Na figura de um sujeito, sabe? Por isso esse culto à imagem, né? Sempre grande no sistema socialista. Em suma é o Leviatã, o grande Leviatã no controle, né? Então não adianta. O Leviatã não tem o direito divino como pensavam antigamente os reis, sabe? Ele não tem direito divino sobre os homens, né? Sobre o proletário, sobre a classe industrial, sabe?